Fala pessoal, tudo bem? Guilherme Paula do canal Fisicando Fácil chegando para mais um vídeo aqui para vocês, e hoje nós vamos dar sequência na nossa playlist das resoluções das questões do Enem 2023, beleza galera? Hoje nós estamos gravando a questão 130, mas caso se você aí está se preparando bastante para o Enem, está com foco muito no Enem, eu aqui no meu canal Fisicando Fácil eu tenho outras playlists de outros anos anteriores com resoluções feitas, tá legal? Eu vou deixar o card aqui para vocês. Caso se for do seu interesse, clica lá, que você vai ter bastante conteúdo aí a mais para você estudar. Lembrando que, como eu sempre falo, uma das principais dicas para você ter sucesso no Enem é fazer bastante provas anteriores para você praticar cada vez mais, beleza? Bom, pessoal, então, você que está chegando aqui no canal Fisicando Fácil, primeiramente também seja bem-vindo, e eu vou te explicar como que funciona a estrutura desses vídeos dessa playlist em específico, tá? Então, sempre eu coloco a questão na sua tela, faço a leitura da questão e depois eu volto aqui para o quadro branco, beleza? Uma equipe de segurança de transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem das duas cordas, 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa em mão de 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Quando o caminhão parte do repouso, parte do repouso, então a velocidade inicial lá é 0. E sua aceleração constante é igual a 3 metros por segundo, ao quadrado. E quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante, igual à aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento e o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. Grava essa palavra, pessoal, iminência do movimento, que é fundamental para a gente entender esse exercício, tá? Muito importante. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é igual a 0,2. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e as tensões iniciais nas cordas iguais a 0, as duas cordas ideais. Na situação de aceleração e frenagem do caminhão, as tensões na corda 1 e 2 em Newton serão... Bom, pessoal, volta aqui para você que eu te explico. Galera, é o seguinte, esse exercício é o exercício mais difícil, na minha opinião, do Enem 2023 na parte de física, tá? Então eu vou deixar para vocês, pessoal, na descrição desse vídeo, alguns links de vídeos que eu tenho de assuntos que abordam mais especificamente todos os assuntos que estão relacionados nessa questão, tá? Caso se você quiser conferir lá, aí você tem uma aula um pouco mais detalhada e uma aula mais ainda... com um complemento a mais, caso se você ficou com alguma dúvida aqui, tá? Mas também, se você ficou com alguma dúvida, não deixe de perguntar lá nos comentários, né? Colocando a sua dúvida, que eu sempre respondo na medida do possível, beleza? Então vamos para a questão, pessoal. O que a gente tem que entender? Tem dois momentos essa questão, a parte quando tem a aceleração e quando tem a freagem, né? Então na parte da aceleração, pessoal, eu representei da mesma forma aqui, tá? Então você tem aqui um caminhão, tem lá o corpo de massa de 200 quilos, tem as duas cordas, né? Esse caminhão vai lá, pisa o pé no acelerador com 3 metros por segundo ao quadrado, com a velocidade apontando nesse sentido. Pela inércia, essa caixa aqui, ela vai tender a permanecer em repouso, certo? Ou em movimento retilíneo uniforme. Velocidade constante retilíneo uniforme. Só que o que acontece? Em relação a essa parte aqui em relação a essa parte aqui do assoalho da carroceria, tudo isso aqui está indo para lá, certo? Então, em relação à soleria, ele vai ficar parado. Só que o caminhão está se movimentando. É como se a caixa, pessoal, ficasse para trás, né? A caixa estaria indo para trás e o caminhão estaria indo lá para frente. Tá legal? Então, se a tendência do movimento dela é para ir para trás, logicamente vai surgir uma força de atrito contrária a esse movimento. Aqui, ó, pessoal, vai ter uma força de atrito contrária à tendência de movimento dessa caixa. E se essa caixa ela está indo para cá, nesse sentido, corda 1, ela vai ficar frouxa, e essa corda 2, com isso, ela vai ficar totalmente esticada. Então, se essa aqui vai ficar frouxa, a gente pode considerar
que a tração T1, nesse caso, vale 0. Ah, entendi, Guilherme. Quais são agora as forças que estão envolvidas nesse sistema aqui? Então eu tenho a força peso apontando para baixo, tem a força normal apontando para cima, né? Lembrando que a força peso é massa vezes a gravidade, e aí eu consigo calcular o peso, porque a massa ele nos deu que é 200 e a gravidade é 10, e isso aqui daria 2.000 newtons. E aí a gente também pode falar que nesse sentido aqui, pessoal, não há diferença de forças, né? Não tem movimentação nesse sentido. Então a somatória de forças nesse eixo aqui, ele é 0. Então a gente pode falar que é igual, né? A normal e o peso se anulam. Por que eu estou entrando agora nessa parte das forças nesse sentido? Porque, pessoal, a força de atrito estático, né? A força de atrito estático máxima, ela é o μ estático vezes a normal. Ora, se ele já me deu o estático, que é 0,2 e eu tenho a força normal, eu consigo calcular a força de atrito estático máxima. Então é 0,2 vezes 2.000. E a força de atrito estática máxima, o FAT máximo, vai valer quanto? Bom, pessoal, fazendo essas contas, a gente vai chegar no valor de 400 newtons. Bom, agora eu posso aplicar a segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quais são as forças resultantes nesse sentido, né? Lembrando que aqui não é igual, né? Nesse sentido, a tração T1 é 0. A tração T2, eu tenho uma tração T2 aqui, tem uma força de atrito estático, que a gente já viu aqui, certo? Ah, beleza. E nesse sentido, como é o sentido da velocidade, eu vou considerar como positivo, tá? Então vai ficar T2 mais a força de atrito estático, que é igual a massa vezes a aceleração. Ah, então a força de atrito estático eu já tenho, a massa eu também já tenho, a aceleração eu também tenho, vou conseguir calcular a força de tração T2. Então vamos lá? Força de tração T2 é igual a massa vezes a aceleração. Quanto que vale a massa? A massa vale 200, vezes a aceleração é 3, passa para o outro lado a força de atrito estático, que é 400 newtons, passa negativo, e aí a tração T2 vai ser 600, 3 vezes 200 vezes 3 dá 600, menos 400, então a tração T2 é 200 newtons, beleza? E aí, pessoal, a gente já pode cancelar algumas coisas, né? Então a gente já pode afirmar, pessoal, que na parte da aceleração, olhando as alternativas, então T1 vale 0 e T2 vale 200, beleza? Então com isso, pessoal, a gente pode eliminar a alternativa C, porque ele nos dá que a T2 seria 600, que não é o caso, e a aceleração na alternativa D e na alternativa E, ele fala que a T1 não é 0. Então a gente pode eliminar a alternativa C, D e E, ficando entre a A e a B. Bom, agora então, pessoal, vamos calcular na parte da freagem, né? Quando ele vai frear, pessoal, eu vou representar aqui, ó. No momento da freagem, o que acontece? As forças aqui nesse sentido são iguais, mesmo caso daqui. O que vai mudar? Agora eu estou com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. A velocidade continua ainda nesse sentido, tá legal? Então, pessoal, eu estou lá na aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, no momento da aceleração, que é esse caso aqui, ele foi lá, pisou no freio. Quando ele pisou no freio com essa aceleração de 5 metros por segundo, qual que é a tendência desse corpo de massa? É o quê? É ir em relação a essa parte aqui da soleria do caminhão. É ele o quê? Ir para frente. Vamos fazer uma analogia, pessoal.
quando você está com o cinto de segurança, por que você usa o cinto de segurança? Porque quando você está num carro, se a pessoa freia, a tendência do seu corpo, o que é? Não é você ir para frente? Né? Então, a tendência, a mesma coisa serve para essa placa, para esse corpo de massa. A tendência dele é ir para frente, ao contrário daqui que ele iria para trás. Bom, se ele foi para frente, eu tenho que ter uma força contrária ao movimento, que é a força de atrito. Então, se eu tenho um movimento para cá, a força de atrito agora vai estar para cá. Aqui vai ter uma força de atrito. Ah, legal. Então, se eu vou ter uma força de atrito para cá, você concorda comigo que se essa corpo de massa está sendo para cá, essa tração T2 aqui, ó, essa corda T2, ela vai ficar bem fraca, vai ficar frouxa praticamente? E a gente pode considerar que o T2 vale 0. Ah, beleza. E essa T1 aqui, ela vai ficar esticada. Então a gente precisa calcular o T1. Então o T2 a gente sabe que é 0. E vamos calcular o T1. O T1, pessoal, a gente vai aplicar a mesma coisa aqui, ó. Como a gente fez nesse caso. A gente não precisa calcular mais a força de atrito, porque a força de atrito serve para ambos os casos. Porque esse não muda e a normal também não muda, independente da aceleração ou da freagem. Então vai ser 400 newtons. O que vai mudar? O que vai mudar é aqui a aceleração, que não é 3, é 5, né? Então vai ficar como? Se eu tenho para cá positivo, eu tenho duas forças para cá, uma atração aqui, né? Uma atração T1 para cá e tenho uma força de atrito. T1, força de atrito, mais atração T1 é igual a massa vezes o módulo da aceleração. Legal? A força de atrito vale 400, mais a atração T1 é o que eu quero achar. A massa vale 200. O módulo da aceleração vale 5, né? 5 metros por segundo. Só que eu coloquei módulo, pessoal, porque quando eu piso na freagem, a aceleração está apontando para que sentido? Está apontando para cá, né? Contrária ao sentido da velocidade. Então, se eu considerei para cá positivo, ele está apontando para cá negativo. Tá? Então, por isso que eu coloquei em módulo para sair positivo, né? Até porque também, senão eu teria que considerar essas forças aqui como negativa. Então, vai ficar T1 é igual a 200 vezes 5, dá 1.000. Menos 400, que eu vou passar para o outro lado, né? Para cá 400. Então, o T1 vai ser igual a 1.000 menos 400, tá? 600 newtons. Alternativa A, tá? T1, 600 e T2 é 0. Então a gente chega com a alternativa A. Bom, pessoal, eu espero aí ter ajudado vocês no entendimento da questão. Se esse vídeo também foi útil para você, se você quiser confirmar a sua presença na nossa aula de hoje, então deixa o seu like, tá? E também se inscreva no canal Fisicando Fácil para você também dar uma força para que eu dê sequência nesse meu projeto aqui no YouTube. E, se possível, também clique no sininho de notificação para você receber os próximos vídeos aqui do canal Fisicando Fácil, que tem bastante conteúdo, beleza? Então, o meu forte abraço, bons estudos, até a próxima e valeu!